E hoje no Papo em Quatro Estilos, o nosso convidado é o professor Kenison Ramil, falando de natação, de educação física, trajetória profissional e muito mais. Então seja muito bem-vindo ao Papo em Quatro Estilos, agora com o professor Kenison Ramil. Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui em mais um Papo em Quatro Estilos com o professor Kenison Ramil. Quem é o professor Kenison Ramil? Vamos lá, para quem não conhece, mas a apresentação dele é fantástica. Especialista em atividades aquáticas, foi atleta amador de águas abertas, idealizador do podcast Minuto da Natação. Realmente é sensacional. Gostaria, antes de passar a palavra ao professor Kenison, para você que nos assiste, não esquece de já curtir aqui o canal, já faz a sua inscrição para você não perder nenhuma informação importante. Tá legal? Então, hoje, mais uma vez, professor Kenison Ramil, a gente vai falar sobre tanta coisa, e a você que é professor, professora, ou está entrando realmente na linha da natação, nas atividades aquáticas, hoje vai ser do estagiário ao professor de sucesso. Você não pode perder nada. Tá legal? Antes de tudo, da gente iniciar a nossa entrevista, queria imensamente agradecer ao professor Kenison. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui. E gostaria que você se apresentasse, né? Olha, apesar de eu já ter falado sobre um pouco da sua carreira, mas tem muita coisa ainda para a gente abordar hoje. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, tá? De estar aqui conversando sobre natação. E uma das coisas que eu sempre falo, assim que eu começo a falar sobre natação, eu adoro falar sobre natação, eu me divirto falando sobre natação. Então, seja conversando com colegas da área, seja conversando em círculos sociais variados, falar de natação no ambiente dentro da academia, fora da academia, perto de piscina, longe de piscina, é sempre um divertimento. Então, eu agradeço o convite do professor Alexandre, tá? A gente se conheceu aí há mais de um ano, essa pandemia nos permitiu estabelecer essa conexão, esse network ideal, né? Virei fã do professor Alexandre e hoje a gente está aqui trocando essa ideia, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, professor. Imagina, eu que agradeço pelo aceite. Pessoal, é importante a gente falar aqui, antes de qualquer tipo de situação, que isso me agrada muito falar. Quando eu convidei o professor Kenison para estar aqui, e já aconteceu até com outros convidados também, falou-se o seguinte, falou, mas professor, ele é o teu concorrente, ele também fala de natação, ele também isso, ele também aquilo. Pessoal, vamos deixar muito claro, tá? A concorrência, ela pode realmente existir, mas nesse caso, não é uma concorrência do professor Alexandre Bila, do professor Kenison Ramil. O nosso objetivo aqui é levar conhecimento para você, seja em técnica, seja em postura, seja em divertimento, seja os memes, não importa. O principal privilegiado é você e principalmente o seu aluno, tá bom? Então, deixa isso de lado, porque... E o detalhe, né? Vamos falar até um pouco mais sobre isso, né, professor? Fevereiro, nós temos curso ali juntos. Então, já começa por aí, que é algo sensacional. Isso é uma parceria, né? Professor, falando sobre isso, como que tudo começou na sua carreira? Como é que foi entrar na natação? Como é que tudo aconteceu aí na sua vida? Raros os momentos eu falo disso, vou aproveitar esse momento então. 2004 a 2003, terminei meu ensino médio, sou novo, tenho meus 36 anos. Em 2003, terminei meu ensino médio, em 2004, estava matriculado na minha faculdade de Educação Física. Em fevereiro. Em março, onde, professor? Oi? Você fez onde a faculdade? Na Unip, aqui em Brasília. Ah, em Brasília. O professor Kenison é de Brasília, hein? Olha só. Brasília, aqui na Unip. Matriculei em 2004, em fevereiro. Em março, coincidentemente, um amigo falou, Kenison, estamos precisando de estagiário na piscina. Falei, cara, eu não sei nem nadar.
Vamos lá, vamos lá. Então, desde 2004, eu estou engajado aí com a natação, me descobri um professor de natação durante esse processo, aprendi a nadar logo nos anos iniciais, e nunca mais larguei a natação. Para não falar que eu estagiei com outra coisa, estagiei alguns meses na musculação, mas logo voltei para a natação. Então, estou engajado na causa do professor de natação. O bichinho da piscina picou, já era. Já era, né? É legal a gente abordar sobre isso, por quê? O que me chama a atenção? Eu sempre comento isso nas palestras, nos meus cursos, nas minhas aulas da graduação e também na pós, quando falado em atividades aquáticas. A natação, ela pode ser o primeiro canal de acesso para a profissão. Você fala, não, espera aí, eu entrei na faculdade e eu já vou dar aulas de natação? Quantas pessoas que trabalham com ginástica, com natação, com artes marciais, com qualquer outra atividade, menos natação, ela fala assim para mim, então, professor, estou dando aula de natação. Aí você fala assim, não, peraí, você é da outra área e tal. Então, é que eu fui lá na academia e lá eles falaram que eu tenho que fazer um estágio na natação primeiro. Eu falei, mas o que você sabe de natação? Eu não sei nada, mas até aí, né? É igual uma vez uma aluna falou para mim, é só entregar a prancha para o aluno, pede para ele bater perna e tá tudo certo. Eu falei, olha, que legal, maravilhoso, né? Sensacional. E isso é verídico, tá? Isso é fato mesmo. Então, óbvio que eu não vou falar quem é, né? Mas isso acontece, tá? Então, isso é bacana que você está comentando, que você já teve o gosto pela natação. Mas, e aquele professor que é convidado a ir para a aula de natação? O que você considera sobre isso? Muitas vezes, como um estágio, quais são as etapas que esse professor ele deve seguir, professor Kenisson? Eu vejo muito isso aqui ao longo dos anos, ao longo dos meses, nos ambientes que eu trabalho. O professor que ele, num período, ele dá uma aula de futebol, ou o professor que dá aula de ginástica ou balé, mas que também estagia ou já ministra aula de natação na academia. Okay. E você percebe que, às vezes, por muitas vezes, na verdade, não é o primeiro esporte daquele professor. Como que você percebe que a natação, às vezes, não é o primeiro esporte do professor? Quando você, por exemplo, e aqui eu vou utilizar a rede social como um gancho, você segue esse colega de área e você percebe que as postagens dele são sempre relacionadas ao outro esporte. Então, você não observa postagens relacionadas à natação, sendo que ele trabalha nos dois ambientes, sendo que ele trabalha em um ambiente só, e só reposta, e só publica, e só conversa sobre o outro esporte. Então, é um meio de eu perceber se aquele professor realmente pode estar engajado ou não. É uma ferramenta, não estou generalizando, porque nem todo mundo utiliza a rede social comumente, mas é uma ferramenta que eu utilizo para tentar perceber, né, o que ele sente pela natação, o que ele busca na natação. Então, muitos professores, eu tento trabalhar com esses meus estagiários, por exemplo. É o estagiário que adora o futebol, é a estagiária que adora o futebol, é o profissional que é da ginástica, do balé, de outro esporte, mas que está na natação porque precisa e porque apareceu e ele quer descobrir aquilo. Então, acho que a função de um professor, de um coordenador nesse momento é passar o sentimento do que realmente a natação representa para você junto aos seus alunos, para que aquele novo profissional em formação ou logo após formado se descubra ou que gire a chavinha nele para o esporte. Então, eu acredito que os mais experientes, juntos àqueles mais novatos, têm o dever e a missão, se assim gostam, como eu gosto da natação, de tentar passar esse sentimento da maneira mais genuína ao longo de uma rotina, ao longo de um dia, ao longo de aulas mais prazerosas. A aula tem que ser prazerosa tanto para o aluno quanto para o professor. Se o professor não se identifica com aquele aspecto mais tecnicista, que ele vá por outra vertente. Se o professor não se identifica com o aspecto mais lúdico, que ele vá por outro caminho, mas que a aula deve ser passada de maneira prazerosa, e assim como ela deve ser recebida de maneira prazerosa. A gente esquece, o professor ele esquece que ele também tem ferramentas para trabalhar. Ele não tem que ficar preso a nada, ele tem que diversificar.
tem que fazer bem para ele, para que ele consiga fazer bem ao aluno. Olha que incoerência é, se não faz bem para mim, como que eu vou ser genuíno em relação ao que eu passo para o meu aluno, sendo que ele tem que ter prazer durante a prática? Então, tem que ser prazeroso para mim como professor. Então, acredito que o professor que ainda não gosta, o que está nesse processo, deve se apoiar em algo positivo da rotina, né? E buscar profissionais que realmente gostam do que fazem. E isso nos chama muita atenção, que eu acredito que boa parte dos nossos ouvintes, né, e telespectadores aqui são profissionais da natação ou do esporte no contexto geral, e nada impede do profissional entrar numa determinada área e não gostar, né? Isso faz parte também. Eu já tive tantos alunos que falaram assim: professor, eu fui lá para natação, fiz o estágio. E aí, você gostou? Não, não gostei, não curti, não é a minha praia. Isso é bom também, isso é legal. Você tem que fazer o que você gosta, o que você curte, a sua missão, ela deve ser atingida. Também acredito nesse propósito. E se você gostar, aí é uma outra linha de pensamento, um outro raciocínio que deve ser seguido. E me vale também dizer o seguinte, todos nós aqui já fomos alunos, né? E nós sabemos muito bem quando que o professor, ele não tem, no meu ponto de vista, essa palavra, ele não tem o tesão de ensinar, o tesão de passar o conhecimento, né? E o aluno, ele fala: opa, peraí, esse aí já não tá bacana, né? Esse professor, realmente, ele já não está tão afetivo àquela prática, e isso acaba sendo notado e justamente levando para um lado negativo da nossa profissão. E nesse sentido, professor, me vale o seguinte: estágio, tá? Começar do zero é importante também, né? E para a gente chegar realmente a um sucesso profissional, até o fato de negociar salário, porque isso também faz parte. Correto? Então, como é que você analisa essa função para alguns profissionais? Por que eu faço essa pergunta? Eles acreditam que o estágio é uma enrolação. E aí, uma discussão é grande, tá? A discussão é grande. Por quê? Você entra como estagiário ganhando muito pouco, e muitas vezes isso não paga a conta, né? É muito complicado. Então, alguns já entram até falando: não, eu já sou professor, e aí acaba entrando sem, muitas vezes, o próprio tendo conhecimento na natação. O que você fala um pouquinho sobre isso, professor? Existe, ao meu ver, dois tipos de estagiário, né? O que as academias consideram. Sem experiência, com experiência. Que aí, normalmente, o que acontece? A gente sabe muito bem que os estagiários, eles desempenham quase que a função ali dentro do professor, né? Que eles, além de auxiliar, eles ganham autonomia em alguns momentos. Eu acho isso extremamente válido para que o profissional comece a trabalhar aspectos desse processo: comandos de voz, desenvolturas em momentos, prática de raciocínio, desenrolar o que está rolando, desenrolar problemas, soluções para problemas de aula de maneira ágil. Então, o profissional se forma naquele momento. O profissional se forma na adversidade, né? Ele precisa de momentos adversos para que ele ganhe expertise. Isso é fato. Então, é aí que o profissional vai ganhar a experiência. O profissional que ele entra sem experiência, que ele dá a cara a tapa, literalmente, ele é um adulto e ele realmente fala: eu quero aprender a dar aula de natação. E olha, eu não sei nadar. E isso é interessante. Aí vou separar esse estagiário que é novato, entre o estagiário que não quer aprender a nadar e o estagiário que quer aprender a nadar. Então, eu já tenho duas classificações dentro do novato, dentro do estagiário. O estagiário que se prontifica, está querendo aprender a dar aula e aprender o esporte, é um profissional, ao meu ver, e eu vou utilizar aqui de uma classificação subjetiva, é um profissional que, ao meu ver, tem um coração mais aberto para receber, tá? Para receber as informações, tá? Para praticar o sentimento que a natação expressa. E vocês vão ouvir eu falar muito sobre sentimento pela área, porque eu acredito demais nesse processo emocional que envolve o profissional, o esporte e o aluno.
Então, vocês vão ouvir muito eu falar, mas o professor está muito subjetivo. Não, é, na verdade, a subjetividade mirando a objetividade de uma aula de natação. Então, eu preciso gostar do que eu faço. Então, o profissional ele tem que se predispor. Mas eu dou aula, mas eu estou aprendendo. Ótimo. Eu considero hoje o profissional, o estagiário, que está querendo aprender e está aprendendo no mesmo patamar do profissional que já sabe, em relação a sentimento de gosto. Agora, o profissional que não demonstra querer é um profissional que está abaixo desse patamar, né? Que é tão conhecido hoje, o outro patamar, e esse está abaixo do patamar aí, ideal e básico. E olha o que você pode considerar em relação... Eu já vou até fazer um link aqui agora para isso. Fique à vontade. Você tem dois profissionais, né? O estagiário que não quer aprender, o estagiário que quer aprender a nadar. O estagiário que acha que o estágio é enrolação, o outro que vê perspectivas além. Galera, se você idealiza a profissão, idealize algo que você deseja ali na frente. Olha, o que eu estou vendo na minha frente? Estou vendo um profissional formado, que ganha tanto hora aula, um cara que sabe dar aula, puta professor de hidroginástica, de natação adulta, uma professora que ministra um treinamento adulto sensacional, uma professora, um professor de hidroginástica que leva 20, 30 alunos para uma turma, uma professora que ministra uma aula de bebê com 15 pais e mães dentro da piscina com seus filhos. Quem eu quero ser? Né? Se eu acho que a natação, se eu acho que o estágio dentro da área vai ser só uma enrolação, eu tenho que trabalhar outras perspectivas além do meu trabalho, porque, na verdade, essas perspectivas vão me atrapalhar em vários campos da minha vida. Então, se eu não vejo lógica naquele processo, cara, para o seu bem, para a sua saúde mental, começa a pensar em outras coisas, né? Se você acha que a natação está te atrapalhando porque a sua pele está ficando ressecada, porque o seu cabelo você não cuida, porque a sua unha não sei o quê, porque a água é fria, porque se você começa a pensar muito nos empecilhos, é lógico que o amor vai acabar. Claro. Qualquer relacionamento é assim. Se eu não miro o positivo, me resta o negativo. Ou me resta uma imparcialidade, um neutro, que vai fazer também baixar essa carga motivacional em mim. Então eu miro no que é bom. Água fria é um aspecto negativo. Cloro em excesso em algumas piscinas é um aspecto negativo. Mas eu consigo passar por isso? Ou não consigo passar por isso? Então, eu tenho que colocar em perspectiva o que eu desejo, com o que eu estou vivendo e com o que eu quero projetar lá na frente. Então, são alguns pontos que eu tenho que repensar. E isso vale para vários campos da nossa vida. Então, seria aí um ponto inicial. Porra, e é difícil pensar nisso inicialmente? É difícil. Por quê? Porque eu sou novato. Porque ninguém me falou isso, porque eu tenho que descobrir isso sozinho, tomando porrada, porque às vezes eu não vou ter um coordenador legal que vai me chamar e falar, e aí, deixa eu te falar o que é a profissão. Não vou ter. Não vai ter. Então, vai aprender apanhando, assim como a gente aprendeu apanhando. E é normal, faz parte do processo? Faz parte. Agora, como você recebe isso e transforma isso para o mundo, aí vai depender de cada um. Então, é um choque, é um choque. E a resposta que você tem a partir desse choque, ela vai ser quase que individual. Eu vou responder de um jeito, o professor Alexandre vai responder de outro, e assim a gente vai seguindo. Mas baseiem-se em pessoas que vocês enxerguem alguma perspectiva para serem exemplos, modelos. Eu ia falar um negócio agora que eu lembrei. Hoje eu dou aula baseado em 3 professores que eu conheci há mais de 10 anos atrás. Eu era estagiário, quase 12, 13 anos atrás eu era estagiário. Eu tenho 3 professores que eu trabalhei em uma academia aqui em Brasília, de piscina, e hoje eu tenho um pouco do jeito dos 3, no meu jeito de dar aula. Até hoje, eu falo isso para eles até hoje, quando eu os encontro. Então, eu me baseei, naquele momento da minha vida, em 3 profissionais que eu assistia, e eu falei, cara, eu quero dar aula igual a esses caras na piscina. E hoje, um pouquinho assim, um pouquinho assim, eu catei aquilo ali. Então, a gente tem que se basear nesse tipo de aspecto positivo. Eu acredito que é muito bacana isso que você falou, justamente o aspecto... vamos começar pelo negativo, né? Então, por exemplo, eu sempre comento isso, né, para aquele profissional que quer entrar na natação, que muita gente fala, você vai trabalhar de chinelo, de camiseta, sensacional, né? O aluno falar isso é uma coisa, né?
Agora, entender o outro aspecto, né, da adversidade que a profissão nos traz. Então, você comentou da água fria, vai acontecer água fria. Opa, fato. Vai ter que entrar na água? Vai, com água fria. E detalhe, não é uma aula, são 2, são 3, são 4, são 5 aulas, seja como for. Roupa molhada, cheiro de cloro. Chegou um tempo, professor, que eu já não tinha mais o olfato. Nossa. Antes do Covid. Antes, eu tive Covid antes. Também antes. Então, eu já não tinha o olfato. Justamente porque o cloro, cara, ele acabou aqui. Com cheiro, né? Então, era algo muito louco. Mas é aquela questão. Tem um lado positivo também que a gente precisa entender, compreender, e o gosto pela coisa, né? Isso acaba sendo muito importante. Sobre essa questão da trajetória profissional, você falou sobre com experiência e também sem a experiência. Eu acabo percebendo, professor, o seguinte, que quem vai estagiar, quem entra na natação, é entregue para ele, né, a aula que tem. Então, vamos supor, tem uma aula de natação para criança 7, 8 anos, é aquela aula. Ah, mas eu não tenho afinidade. Então, isso é aquela aula lá, né? E, sei lá, acende uma vela, faz uma oração e é aquela aula que tem, né? Então, que eu também já ouvi de alguns alunos meus, professor, eu não gosto de trabalhar com esse público, mas eu tinha que dar aula para esse público para que eu pudesse entrar ali na instituição, né? E eu vejo até alguns profissionais da nossa área, e aí eu vou fazer uma crítica sobre isso, não sei qual que é o seu pensamento sobre isso, professor, que o professor da natação em específico, ele dá aula de tudo, né? O cara é sensacional. Ele dá aula antes de ser bebê, ele dá aula para o feto, né? E aí vem o bebê, vem a criança, ele dá aula para o adulto, ele dá aula para o adolescente, dá aula para a gestante, dá aula para a pessoa com deficiência, dá aula para o idoso, para a pessoa com as doenças crônicas. A pessoa é sensacional, é maravilhoso. O que você acha sobre isso? Eu já coloquei a minha opinião, né? Faz tudo, não faz nada. Mas qual que é a sua opinião em relação a isso, professor? Eu vou falar primeiro sobre o primeiro ponto, depois sobre esse. Se eu esquecer, você me avisa, porque às vezes eu começo a devagar e... Pensamento vai longe. O primeiro ponto sobre esse profissional que... Vou falar sobre esse segundo ponto primeiro aqui, que eu já estou com a ideia formada também. Tá o que eu costumo falar? Um dos meus slides, quando eu vou dar a palestra, eu falo sobre essa questão do relacionamento, é justamente isso. Uma coisa que atrapalha a evolução do profissional, o que pode atrapalhar, é justamente essa falta de cuidado em ele gerar uma necessidade dele mesmo de se especializar dentro de um nicho ideal. Eu sei dar aula de bebê para quebrar galho. Eu, Kenilson, quebro o galho. O professor faltou, não é minha especialidade, mas eu consigo quebrar um galho de uma aula ou 2 de bebê? Consigo, e vai estar tranquilo. Mas não é minha especialidade. Opa, a partir de 3 anos de idade, até os 10, 12 anos, amo. Natação infantil, de uma maneira geral, adoro. Opa, começou a parte de treinamento de alto rendimento, mirando algo a mais. Opa, já não é minha especialidade. Aí eu já começo a indicar. Olha, aula de bebê eu indico fulano de tal. Opa, já está com 13, 14, 15 aninhos, quer competir? Eu indico fulano de tal, eu indico clube tal, equipe tal. Então, o que falta para o professor, na verdade, o que pode faltar, não vou, às vezes, generalizar, mas eu vou falar para o professor, eu vou colocar com essas palavras. Eu tomaria cuidado. Eu tomaria cuidado se fosse esse professor. O que eu buscaria? Escolhe 2, 3 áreas de ataque, que é a natação infantil com bebê, que é a hidroginástica e adulto, que é a hidroginástica infantil. Tenta se especializar, porque isso talvez faça com que você renda mais dentro da sua área, aumentando assim a possibilidade de ganhos. Se você quer abrir esse leque 180 de mais, ou até maior de 180, você pode acabar tropeçando, porque não pode ser... Às vezes você não vai conseguir se aprofundar em nada direito. É isso que o professor falou. Você quer demais e não vai querer nada, né? Então tem que escolher. Hoje, antigamente, há 2 anos atrás, a minha fala dentro da rede social era para pais e alunos.
hoje, há 2 anos atrás, e hoje, até hoje, a minha fala é para professores de natação. Eu resolvi me especializar, eu resolvi desenvolver essa coisa em mim, esse aspecto de falar para professores como que é a vida de um professor de natação. E hoje é isso que eu gosto. Então, eu me especializei, né? Fui atrás disso. Então, eu acredito que os professores devem gostar da natação, devem trabalhar na parte aquática, os que estão, lógico, mas que devem buscar áreas de atuação onde você consiga gerar possibilidade de ganhos, aliado com o sentimento positivo que você deva ter pela área. Tá? Então, eu acredito que aliar as coisas, o racional com o emocional, mas visando uma coisa ideal, é isso, sabe? Aí é isso. Ah, mas eu dou aula de tudo. Beleza, você dá aula de tudo. Cara, mas será que você dá aula bem de tudo? Então, acredito que é muito por aí. Uhum. Nem eu me lembro mais qual foi a primeira pergunta, o primeiro análise. O primeiro insight, não cara. Tem problema. A gente vai abordando sobre isso, porque vai. É muito pensamento. E, professor, é bacana a gente estar falando sobre isso, é muito legal a gente estar falando sobre isso, por quê? Tá? Sobre o meu ponto de vista. Lembrei. Sobre o profissional que não se identifica com uma faixa etária. Ah, eu fui recomendado a entrar naquela academia, mas eu vou ter que assumir uma turma de crianças de 7 anos, crianças de 3 anos. O que eu penso desse profissional? Seja ele um estagiário, seja ele um profissional que acabou de se formar. Vou colocar essas duas personas aí pra gente. Ao meu ver, eu coloco professores que não sabem nadar, estagiários novatos e professores que acabaram de entrar na academia sem experiência para pegar turmas de natação infantil obrigatoriamente. E mais novos, até no máximo 7, 8 anos. No máximo, mas 3, 4, 5 aninhos ali. Ah, mas por que eu vou pegar só essa turma? Aí eu explico para ele. Olha, você não sabe nadar. Você acabou de se formar, está entrando agora na área, está sem experiência. Com crianças mais novas, essa é a minha fala para os meus professores, para os meus estagiários, tá, pessoal? Com crianças mais novas, você trabalha desenvolvimento das habilidades aquáticas e nados rudimentares. A partir ali dos 6, 7, 8 anos, aí vai depender muito da individualidade de cada criança, começamos a trabalhar aspectos técnicos para que esse nado rudimentar seja mais fino no futuro. Para eu ensinar aspectos técnicos, eu tenho que ter uma vivência de natação. Eu tenho que ter uma vivência de ensino, de troca, de retórica adequada para estar passando o exercício para aquele aluno. Se você não tem isso, como que eu vou te colocar uma turma de adulto, né? Como que eu vou te colocar para ministrar uma turma de natação adulto que tem o seu José com 30 anos, o seu Ribamar com 50, a dona Ivone com 70 e o Rafael com 20? Olha isso, que loucura na mesma turma. Que expertise, que malícia que você vai ter para conversar com esses alunos e tornar aquele ambiente um ambiente mais homogêneo para aquela prática em relação a bem-estar físico e mental para aqueles alunos. Que expertise que você vai ter, que vivência, que malícia que você tem com 18, 19 anos de idade. Exato. Eu vou te colocar com a criança por causa disso. Para você não correr o risco de se queimar, né, como profissional, para eu não perder os meus alunos. Então, são choques de realidade que o estagiário vai começar a ter nesse momento. Ele vai começando a entender o que é a educação física. Eu acredito que nesse choque, professor Kennerson, não que ele deveria ser evitado, não é isso, mas eu acredito que a exposição, ou vamos colocar de uma maneira mais tranquila, a divisão dessas aulas, elas deveriam ser expostas, né? Dentre a universidade, a faculdade, por exemplo, você, para quem não sabe, aliás, muitos já conhecem o professor Kennerson, que eu já o levei, né, para palestrar na universidade que eu leciono, e justamente falando sobre isso. Olha, existe a natação para bebê, natação para criança, natação para adulto, natação para gestante, para pessoas com deficiência, tá? E você, né, o aluno, ele identificar em qual área que ele vai.
né? Eu acredito que, pelo menos eu vejo dessa maneira, eu conheço muitos profissionais que também abordam assim, e que às vezes esse choque de realidade é mais complicado, mas também é difícil para o profissional que está entrando na área, ele falar não, né? Falar, olha, eu não dou aula para essa faixa etária. E aí eu vou dar um pitaco também em coordenador, que coordenador fala assim, então não tem espaço para você aqui. E o professor precisa entrar na área, tendo experiência ou não tendo experiência, né? Precisa realmente do salário, ele fala, então me dá essa aula aí que eu, sei lá, eu vou me virar, vou estudar um pouco mais. E aí faz com desgosto, sem tesão. E aí tem um problema muito maior. Não sei se é esse o seu pensamento também, professor. Eu concordo, ainda mais com quem já tem experiência. Com quem está entrando, eu teria menos dedos, assim, mas com quem já tem uma rodagem, esse discurso aí é legal mesmo, porque daí você já pergunta, você dá aula de quê? Eu já dou aula disso, disso, daquilo. É isso que você gosta? É isso que você gosta. E daquilo ali, eu não gosto. Então você já percebe que é um profissional que tem uma experiência, é um profissional que já tem uma rodagem, ele já que pré-definiu, e isso é ótimo para o coordenador, se o coordenador enxergar isso com bons olhos em relação a colocar ele no local ideal, né? Colocar ele no local ideal. E me vale, professor, desculpa interromper, fazer uma ressalva aqui, que há coordenador que ele faz uma análise do professor. Não, eu conheço coordenadores, e até nos grupos, né, de WhatsApp, no meu grupo lá do Telegram, há uma ressalva também de coordenadores, que eles falam assim, qual a área que você gosta de atuar? Eu gosto de área de adulto. Bacana, ele nem pensa em colocar o professor numa aula para bebê, numa aula para pessoas com deficiência, dependendo da especificidade que ele quer. Isso é muito bacana. Eu acabo comentando, às vezes, o lado ruim, né, da entrada desse profissional no mercado, que é muitas vezes o que acontece, mas há profissionais, donos de academia, diretores, gestores, coordenadores, que acabam fazendo o lado inverso disso, que acaba sendo um lado positivo. Você dá aula para quem? Qual é o seu público? Né? Eu gosto de dar aula para criança. Né? Bacana, já direciona a pessoa para esse lado. Me vale falar aqui também que quando eu entrei na área, professor, não tinha nada disso, nada disso. A minha aula, eu lembro até hoje, minha aula de natação na faculdade, quando eu era aluno, era fazer o tratamento de piscina. Entendeu? Você tem que tratar a piscina desse jeito, a técnica é essa, e assim, era de uma maneira, né? Mas enfim, né? Não vem ao caso. Vem e não vem ao caso. Mas eu me recordo que na inexperiência profissional, eu fui atleta, né? Fui esportista da natação, para ser mais claro, eu entrei para dar aula e numa academia falaram assim, olha, vai lá dar essa aula de natação, né? Era uma aula para bebê. Eu falei, nunca dei aula para bebê. Vale a pena experimentar? Vale a pena experimentar. Só que aí é que está. Por que nós estamos tendo essa conversa? Justamente para quem nos ouve, quem não nos assiste, ter um parâmetro sobre como entrar na área de maneira positiva. O que eu fiz na minha aula? Eu falo isso de uma maneira que, por um lado, me envergonha, mas eu também tive um lado até que foi positivo, que eu já defini qual que é o meu aspecto aqui. Os meus alunos, eles foram, vou colocar assim, em laboratório. Aí eu vou ver se vai dar certo. Né? Eu vou ver. Não vai ver, isso não existe. Vou tentar fazer dessa maneira. E eu me encontrei, eu falei, cara, eu não dou aula para bebê, né? Então, por exemplo, as musiquinhas, né? Que eu sempre falo, o sapo tá lá na lagoa. Cara, eu não me vejo assim, entendeu? Não sou eu, professor Alexandre Bira, minha linha é outra, é outro pensamento. Então, aí é que está, já defini que esse não é o nicho que eu vou adotar. Então, e também eu nem falo isso nas minhas redes sociais, mas eu conheço profissionais sensacionais que dão aula para bebê, para criança, diga-se passagem, você é um deles, né, na natação infantil, que, nossa, é sensacional, mas eu conheço outros profissionais que amam dar a aula para bebê, amam, e assim, é invejável, uma coisa
linda, maravilhosa. Então, a quem está entrando na área, tenta entender isso, que o seu futuro aluno, ele não pode ser um rato de laboratório. Ah, eu vou tentar fazer isso para ver se eu me encaixo na área. Eu acredito que aí já começou errado. Não sei se é essa a sua opinião também, professor. Eu acredito, não, eu concordo também, né? E eu vejo dessa maneira. Eu acredito que o profissional que entrou na área e que está entrando agora, seja formado ou não, que está sem experiência, que está aprendendo, que está desenvolvendo as ideias, a minha estratégia era, eu vou copiar, quem sabe? A partir do momento que eu comecei a copiar os outros professores em relação às estratégias de sucesso que estavam do meu lado, não precisa ir longe, olha pro lado da raia, cara. Você vê a turma cheia? Cara, a música que aquele professor cantou é massa. Professor, adorei, vou cantar. E eu falava, cara, adorei essa música, me ensina aí, como é que é? Cara, essa brincadeira eu vou fazer com os meus alunos amanhã. Nossa, esse exercício de perna, nunca coloquei a prancha desse jeito, vou fazer também. Copia. Você vai começando a formar o seu jeito, fulano de tal, de dar aula. Olha, aquele professor tem o estilo dele. Porra, mal sabe ele que aquele professor se baseou em 3 outros professores para ter o estilo dele. E é uma sequência, sabe? Uma sequência. Não é do nada, gente. Então, primeira dica, e é a mais simples, copia o seu colega do lado, fala, conversa com ele, conversa com pessoas que falam de natação, para você também se especializar e ficar mais ágil no pensamento. Então, basicamente isso. Faz o que está dando certo. Para que vai fazer o que está dando errado? É bem isso mesmo. Professor, é o seguinte, tem um assunto agora que eu já ministrei cursos e pegou fogo. E eu gostaria muito da sua opinião em relação a isso. Você comentou sobre o estagiário, né, e dele nadar ou não nadar. Professor de natação, ele precisa saber nadar, ele não precisa saber nadar, ajuda, não ajuda. Mas o técnico do cara lá, ele nunca entrou na água e o cara é o campeão e tal. Então, o que você fala sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? É um assunto que é discutível, né? E, enfim, tem muito papo para hoje aqui. E aí? Esse eu adoro. Esse tema aí irmão. Adoro botar também para ver o que acontece. A primeira coisa que a gente tem que entender quando vem. E esse tipo de justificativa, você deu esse exemplo, e essa justificativa sempre aparece nas rodas de conversa quando é colocado isso em pauta. Mas o técnico daquele atleta. Okay. Primeira coisa, já está incoerente quando eles vêm com essa justificativa. Por quê? Técnico é diferente de professor, ponto. Aquele aluno, aquele nadador, chegou para aquele técnico sabendo nadar. Técnico, ele desenvolve habilidades já existentes. Okay. Técnico não vai ensinar respiração lateral e braçada do crawl. Isso quem vai ensinar é o professor. E o professor precisou entrar na água com aquele aluno quando era criança, eu tenho certeza. Tenho certeza. O técnico não vai entrar na água, porque o técnico já pegou. O técnico vai afinar o que já é fino. É isso. Só que o professor justifica isso, os professores justificam isso com esse argumento. Então, na verdade, se o professor parar para pensar um pouquinho, né, se os professores pararem para pensar, eles têm que entender a diferença de técnico e professor. Ponto. Segundo aspecto. Aí eu gosto de utilizar esses exemplos mais escrachados, e aqui vou pedir licença para usar, que eu utilizo de vez em quando nas palestras também. A professora de balé vai em alguma escola de balé, leva a sua filha, a sua sobrinha, a sua neta, e vê se a professora não está com um colã, com a sapatilha e com o coque e maquiada. Veja se a professora de balé não está pronta para demonstrar o exercício quando necessário, mesmo que ela tenha um problema de saúde, ela vai demonstrar. A professora, tá? A professora de balé, ela vai receber a turma dela daquele jeito, paramentada, que a atividade diz para ela estar daquele jeito, né? Ela vai saber fazer o plié, o élevé, ela vai demonstrar prontamente os passos de balé, prontamente. O instrutor de autoescola,
Ele precisa saber dirigir? Ou só se ele sentado do lado, falando, já tá bom? Já tá bom? Ou será que ele vai precisar demonstrar em algum momento? Eu, quando fui tirar a carteira com 18 anos, eu não sabia nem onde era embreagem. Não sabia. Meus pais não tinham carro. Não sabia. Ele precisou saber demonstrar para mim? Por que a gente parte desse pensamento? A gente, que eu falo, a nossa classe de professores de natação, partem da mediocridade de pensamento em relação a isso. Eu acho um pensamento medíocre, meus colegas de área. Não, mas não precisa saber nadar, não. Porra, por que as outras áreas o cara precisa saber fazer as coisas? E quando chega a nossa vez na fila, a gente é medíocre a ponto de aceitar. Aí eu tenho professores que falam assim, colegas, mas tem que saber o básico. Eu falei, ótimo. Então vamos definir o básico agora? Olha só que legal. Deixa eu pegar aqui uma caneta. O básico, então, pode ser os 4 estilos, saída e virada? E um pouquinho de salto? Esse pode ser o básico? Porque para mim isso é o básico. Os 4 estilos, tranquilo, não precisa nem fazer respiração bilateral do crawl, respira só para um lado. Os 4 estilos, saídas e viradas, só. O salto, você pode até dar barrigada, mas vai ensinar o processo ali, tá tranquilo. Isso pode ser o básico? O que é o básico para você? O seu básico é menos que isso? O seu básico é nadar cachorrinho, assim como eu já escutei professores de natação formados dizendo que o básico era não se afogar. Isso não é o básico. Isso é ser medíocre. Isso é ir contra a evolução da nossa área. Mas eu não sei nadar e eu consigo ensinar a nadar. Ponto para você, excelente. Mas você é um profissional limitado. Eu já falei para colegas, mas eu não sei nadar e não quero. Eu falei, então tá bom, mas você é um profissional limitado. Porque vai chegar o seu aluno de 10, 8, 7 aninhos, vai pedir para ensinar a virada olímpica na frente do pai e da mãe. Aí você vai falar que não sabe? A coisa que brilha os olhos dos pais, a coisa que brilha olhos de alunos adultos, é quando o professor faz uma virada olímpica na frente dele. O que remete à virada olímpica? Eu estou usando a virada olímpica como um exemplo. O que remete à virada olímpica na cabeça de pessoas leigas? Olimpíada. Quem faz virada olímpica é o atleta de 4 em 4 anos nas Olimpíadas, que é quando esse público assiste natação. Então, olha que louco você fazer uma virada olímpica ao vivo. O aluno, caraca, meu professor é um atleta. Caraca, o professor nada demais por causa de uma virada olímpica. Então, deixe de ser um professor limitado e com pensamento medíocre para ser algo a mais. Então, assim, é a minha opinião. E tem gente que vai discordar, e tá ótimo, não tem problema. Mas é absurdo a nossa área, que a gente luta tanto por ela, nós somos defensores ferrenhos da nossa área, cara, partir de mediocridade. Não, mano, vamos lá, as outras áreas estão aí, ó, neguinho metendo pau, evoluindo, falando bem. Por que na nossa área? Não, natação não precisa nadar. Porra, é preguiça de entrar na água? Veste o casaco e vai pra sala de musculação, filho. Lá tem ar-condicionado, você usa o seu tênis limpo, a meia limpa, o casaco cheiroso. Porra, na natação, meu irmão, é pra estar quem gosta. É pra estar quem defende a natação. Não quer, vai. A educação física é grande demais, cara. Mas não fica queimando o nosso filme, não, velho. Por que eu fiz essa pergunta, né? Justamente porque conheço alguns colegas que defendem isso, né? E gostam de falar sobre isso, né? Não, porque o técnico tal, pronto, já desmistificou. Técnico é uma coisa, professor é outra. O aluno, ele vai pedir ao professor, então, mas eu não entendi, você pode demonstrar? Você pode fazer uma vez? Não, eu não posso porque eu não sei nadar. Eu não sei nadar, sabe por quê? Porque o técnico lá do cara, ele também não nada. Então, qual que é a desculpa disso? É muito louco, cara. É muito louco. Então, eu tenho o mesmo pensamento. Quem nos assiste e também quem está nos ouvindo pelo podcast, tenha justamente esse pensamento, né, de que o teu esforço vale muito a pena. Eu recebo toda semana alunos, futuros professores, futuras professoras, ou até que já estão graduados, falando, professor, estou dando a minha aula, mas dá uma olhada na minha técnica, manda o vídeo para mim do crawl, costas, peito, borboleta, saída, virada, estou fazendo certo? Olha, e isso me agrada de uma maneira imensa.
Por quê? O que eu vejo? Que a técnica, muitas vezes, o nado, ele não está perfeito, mas o professor está em evolução. Professor, eu quero mostrar para o meu aluno, porque na hora que ele pedir, no mínimo eu sei fazer, o mínimo. E aí eu vou falar para ele, olha, a técnica eu ainda preciso melhorar, mas você faz desse jeito. Eu acho isso sensacional. Eu acho maravilhoso o professor que se esforça e que se dedica à profissão. É como você falou, professor Kenneth, não vem queimar o filme aqui não, né? Já é tão difícil, já é tão complicado, se esforça, no mínimo, para você mostrar para o seu aluno, porque realmente é o que a gente sempre fala, né? O professor é um espelho, né? É o exemplo para o aluno, né? Eu acredito também nessa situação. Professor, me fala o seguinte, seus cursos, seus projetos, como é que anda por aí? Eu sei que você tem o podcast 1 Minuto da Natação, não é isso? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Excelente. Ano passado, né, para a galera que... E eu tenho aqui até uma ressalva para os colegas de área também em relação a isso. A pandemia nos trouxe aspectos positivos de descoberta dentro da nossa área, como, por exemplo, a aproximação maior com as famílias, com os alunos, com os pais, os assuntos de natação circulando diariamente de uma maneira muito mais enfática. Então, o profissional que quis se especializar, ele está se especializando, ele está fazendo, está correndo atrás. No começo do ano, eu tive uma reunião com alguns colegas, e aí eu perguntei para esse colega quantos cursos os professores deles tinham feito na pandemia, ali no processo de meio de ano para o final de ano. Aí ele chegou a perguntar para os professores, estagiários, e, cara, eu fiquei assustado, porque só eu, no segundo semestre do ano passado, eu cheguei a fazer mais de 20 cursos, mini cursos, mais de 20, sabe? E até pouco. A maioria de graça. Então, assim, teve uma entrega muito grande da nossa parte que fala com o público nas redes sociais. Teve isso. Claro. E aí a gente escutava de professores, não fiz nenhum. Eu estou há 1 ano sem fazer curso. Cara, então é utilizar a tecnologia a seu favor. A tecnologia não é só falar com a Alexa, porra, não é ter o Smart, não é ter o Hello, o Watch no braço. A tecnologia é utilizar a rede social a seu favor. Então, eu me embrenhei também por esse caminho da internet, me possibilitou a me expressar de uma maneira para mais pessoas, né? De uma maneira que eu gosto de falar, porque cada um fala o que quer na sua rede social. E eu me descobri um falador maior ainda. Então, a internet nos trouxe isso. Eu falava nos treinamentos, para os professores dentro de academias, algo interno, mas a internet nos dá essa possibilidade da gente que gosta de expressar um sentimento maior, tá abrangendo mais pessoas. Então, por isso mesmo, comecei a trabalhar os cursos online, os cursos presenciais. Ano passado, ministrei 2 online, e esse ano trouxe 3 cursos para Brasília presenciais, né? Vou estar trazendo o 4º curso Minuto da Natação para Brasília, com o professor Alexandre, dia 12 e 13 de fevereiro, aqui em Brasília, presencial. Já fica ligado, será uma palestra no sábado e um curso no domingo, dia 12 e 13 de fevereiro, tá? Então, a gente está trazendo profissionais de fora. Eu trouxe o Peixe, do Instituto Aquático, eu trouxe o professor Renato André, aqui de Brasília, coordenador de faculdade também, trouxe o professor Cleiton da Nata para falar sobre autismo, e nós iremos abordar um tema muito bom, dia 12, que é justamente o marketing aplicado ao profissional de natação, e dia 13, aspectos técnicos aí dos 4 nados também. Estou com parceria em Brasília com a Academia Unique, tive o apoio nos 3 cursos primeiros aí de outras academias, e agora a gente está com uma academia maior ainda, e dia 5, 6 e 7 de agosto do ano que vem, teremos o primeiro Congresso Aquático do Centro-Oeste, onde eu, o professor Kenison Minuto da Natação, e o professor Thiago Nunes, aí de São Paulo, estaremos trazendo para Brasília alguns profissionais para falar de água. Então, o que falta hoje no Centro-Oeste, eu estou tentando trazer. Tem muito no eixo Rio-São Paulo, sobra no Nordeste, tem pouco ali na região do Norte, tem muito ali na região do Sul, mas aqui no Centro-Oeste nós somos carentes de profissionais que falam sobre natação, tá? Então, por isso, o meu desejo de estar agregando valor à nossa região, trazendo profissionais de outros estados, inclusive o professor Alexandre, o qual tive o prazer de assistir e conhecer no ano passado, quando assisti uma live sobre qualidade de vida. E aí, me virou a chave e falou, meu irmão, a gente tem que trabalhar junto. Não nos conhecemos pessoalmente, olha que louco isso.
Isso é internet, galera, isso é internet. É verdade, nos conhecemos numa palestra que eu abordei sobre qualidade de vida aplicada ao profissional de natação, né? E aí demos um segmento, aí uma parceria muito construtiva, muito bacana, realmente. Dia 12 e 13 de fevereiro de 2022, estaremos presentes aí em Brasília para falar sobre marketing e técnica dos 4 nados. Isso é sensacional. Professor, eu vou pedir que você pense numa frase, pense numa atitude aí positiva aí que você pode passar para todo mundo, por gentileza, tá bom? Enquanto isso, eu só vou agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aqui pelo podcast. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma informação. Curta também esse bate-papo aqui, que é sensacional. Compartilha com seus amigos, que vai ser muito importante para crescer a natação e realmente a educação física, tá bom? E diante disso, professor Kenisson, eu gostaria muito de agradecer a sua presença mais uma vez. Sempre está presente nas minhas palestras lá na universidade e se dedica por inteiro, né, a levar o conhecimento. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por você dedicar o seu tempo realmente a todos nós, e se você tiver uma palavra para todos nós, a gente vai ficar realmente muito satisfeito aqui, por favor. 3 palavras, galera, ó: paciência, atenção e competência. Você alia isso, tá? Alia que paciência traz dentro e fora da piscina, tá? Onde você aplica a paciência, onde você aplica a atenção dentro de uma aula de natação, dentro de um ambiente aquático, e a competência que você tem que ter para realizar a sua rotina. Então, paciência, atenção, tá? E competência. Alia isso na sua rotina, que vai te fazer bem. Agradeço ao professor Alexandre o convite, me sinto lisonjeado. Tamo junto, galera. Falar de natação, chama a gente. Não existe a concorrência que antigamente era vista como algo pejorativo no teor da palavra. Ela deve ser vista como algo positivo por agregar mais valor à nossa vizinhança aquática. Então, cerque-se de bons profissionais para que você tenha sempre algo em que mirar à sua frente. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto, professor. Tamo junto. É isso aí. Professor Kenisson Ramil, do Minuto da Natação, aqui com a gente no Papo em 4 Estilos. Pessoal, semana que vem, então, a gente se vê. Forte abraço a todos. Professor Kenisson, fortíssimo abraço. É isso aí, tamo junto. E até a próxima.